É maio de 1945. Finalmente, a sombra nazista está sendo suspensa. A guerra devastou o continente. Agora todos querem voltar para suas vidas. Mas, embora as armas estejam em silêncio, a Segunda Guerra Mundial ainda não acabou. O Terceiro Reich pode ter se rendido, mas a violência não parece ter fim. Ainda por um longo tempo, a Europa continuará encharcada de sangue. Mal baixaram as armas, outra guerra se aproxima. Uma cortina de ferro desceu cobrindo o continente. E não tardará antes que a maré ascendente do nazismo abra caminho para outra tirania igualmente temível. Depois de Hitler, parte 2. Depois de toda a alegria de 8 de maio de 1945, a Europa ainda está imersa na violência. As purgações estão custando a vida de milhares de vítimas. Os aliados ainda enfrentam enormes desafios. Mais de 40 milhões de pessoas se tornaram refugiados durante os conflitos e agora querem ir para casa. A Alemanha agora está ocupada e dividida em 4 zonas. E as pessoas ainda têm fome. Como pode um continente inteiro devastado ser reconstruído? Nas cidades, a operação de limpeza levará meses. Porém, em 1946, tudo começa a acelerar. As construções de tortura e os velhos bunkers são todos destruídos. Às vezes, com uma ajudinha do zoológico. E serpenteando pelas ruínas, pequenas ferrovias para retirar todas as toneladas de entulho. É um país das maravilhas surreal, uma terra de infância recuperada. E em Varsóvia, os bondes estão circulando novamente. Eles atraem uma multidão que os aplaude e muitos são levados às lágrimas. Um jornalista polonês disse de seu país: "Para onde se olha, pode-se ver que o trabalho começou. Uma tarefa gigantesca já foi realizada. Há trechos inteiros livres de entulho agora. Atmosfera de barulho, poeira e trabalho, mas também de esperança. As cidades estão emergindo do caos. Stalingrado também está voltando à vida. Afinal, até agora, as feridas da guerra estão sendo remendadas. Há escolas abrindo em meio às ruínas. Em Berlim, as mulheres é que estão voltando para a escola. Já que a mão de obra é escassa, elas estão aprendendo a arte da alvenaria. Há coisas para construir, mas não há material. Então, elas reciclam. Elas limpam os tijolos velhos e os usam de novo. Não há escorredores, então usam capacetes alemães. E os Panzerfausts, os lança-foguetes antitanques nazistas, dão ótimas panelas.
consegue mais milhagem desses pneus velhos na forma de solas novas para os sapatos. Até os jardins públicos do Estádio Olímpico estão se transformando em lotes. E o metrô já está funcionando de novo, iluminado por clarabóias improvisadas. À medida que os meses passam, as pessoas se acostumam com o mundo pós-guerra. Pode passar. Berlim está aprendendo a viver com suas ruínas. Como disse uma berlinense, só de saber que sobrevivemos é o que nos dá força para começar de novo do zero. Largada. Levará mais de 20 anos para reconstruir tudo. Mas mesmo nos jornais, pode-se sentir o otimismo. É primavera em Berlim. As paredes podem ter sumido, mas dentro de casa a vida continua com grande calma e adaptabilidade. Estão até regando as jardineiras nas janelas. As crianças parecem bem, já que as ruínas são um grande playground. Aqui em Schönenberg, a destruição não consegue perturbar uma soneca idílica relaxando ao sol. Passeios românticos no parque também estão de volta para deleite dos casais. Só que todo esse otimismo esconde muitos problemas. Ainda há centenas de milhares de órfãos perdidos. Em Berlim, Roma, Nápoles e Milão, são pelo menos 20 mil crianças sem lar. E quase 1 milhão na Polônia. Na zona soviética da Alemanha, campanhas nos noticiários são lançadas para tentar encontrar suas famílias. Karl-Heinz Dias de Berlim. Rossstrahl de Hasselburg, na Prússia Oriental. Esta criança não tem nome. Foi achada em 24 de janeiro de 1945 na estação de trem Pankow-Schönhaus. Uma menininha de 18 meses encontrada há mais de um ano em um campo aberto de Waldlitz. Cristiana Kober de Denzi. Minha mamãe se envenenou e o meu papai estava morando num navio de guerra. Estamos procurando os nossos pais. Quer nos ajudar a achá-los? Quem tiver informações, entre em contato. A campanha será transmitida até a década de 50 e irá ajudar mais de 300 mil crianças a encontrar suas famílias novamente. Nous avons passé par de durs moments, nous avons encore des embêtements, et dans le pays, bien des gens vous diront, ça ne tourne pas rond. Com o continente saindo lentamente das sombras, as pessoas estão ávidas para construir um novo mundo para aproveitar a vida ao máximo. Uma jovem francesa escreve: tudo o que representava uma novidade no pós-guerra causava um reboliço. Bananas, bilhetes de loteria, fogos de artifício, as pessoas corriam para a feira, para o circo. Tudo era desculpa para sair e se encontrar. Remarchera à brève échéance, il y aura du bonheur et le printemps reviendra. É uma época de reformas. A Itália abole a sua monarquia, que logo será substituída por uma república. A França introduz um novo regime, a Quarta República. Na França e na Bélgica, as mulheres finalmente podem votar. E tanto na França quanto na Grã-Bretanha, os bancos, o transporte público e os fornecedores de energia são todos nacionalizados. O objetivo é transformar a economia, ter certeza de que está funcionando para o interesse de todos, da nação e da prosperidade geral. Na França, o sistema de previdência social é colocado nos trilhos. Já na Grã-Bretanha, é fundado o Serviço de Saúde Nacional, com serviço de saúde para todos. Isso incluirá um raio-x se acharem necessário.
Tal foi a destruição que os arquitetos agora querem repensar cidades inteiras. Na Grã-Bretanha, para aliviar a tensão nas grandes cidades, uma lei de 1946 decreta a construção de novas cidades com novo planejamento. A França segue o exemplo. Perto de Marseille, Le Corbusier ergue a sua cidade radiante. Enquanto isso, Le Havre, esquecida pela guerra, está voltando à vida. As coisas não vão voltar ao normal ainda por um tempo, mas a reconstrução começou. Outro sinal de esperança para o futuro é o aumento acentuado da natalidade. Os dias à frente agora parecem mais promissores, menos tristes. Também no Oriente, as pessoas sonham com uma vida nova. Mas lá, é Moscou que vai ditar as regras. Os estados do leste europeu foram libertados pelo Exército Vermelho. Então, na opinião de Stalin, estão sob seu controle. Para estabelecer seu poder lá sem causar problemas, sua estratégia é colocar comunistas em posições de poder. Na Polônia, na Tchecoslováquia, na Bulgária, na Hungria, os partidos comunistas estão pondo as peças no tabuleiro. Em silêncio, estão tomando todas as posições-chave. Justiça, os militares, política interna, em um maquinário do Estado cada vez mais repressivo. Em público, pelo menos, o único que parece alarmado com tudo isso é o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Em março de 1946, convidado para falar em Fulton, Missouri, Churchill claramente condena a ameaça soviética que rapidamente passa dos limites. De Stettin, no Báltico, até Trieste, no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu cobrindo o continente. Só que ninguém está ouvindo. Os governos da Europa Oriental estão cegos para o perigo vermelho. Ainda são assombrados pela barbárie dos nazistas. Aos seus olhos, a Alemanha ainda é o verdadeiro inimigo. Na Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Romênia e Polônia, os anos pós-guerra são o momento de um vasto acerto de contas antigas. E os alvos de tudo isso são as populações de alemães imigrantes. Podem ter acabado de chegar lá ou ter estado lá por décadas, mas de agora em diante são persona non grata. Na Tchecoslováquia, em uma praga libertada, toda a população que fala alemão recebe ordem de usar suásticas ou faixas brancas nos braços. Estão proibidos de ir ao teatro, comer em restaurantes ou mesmo caminhar no parque. Estão sob toque de recolher também. E as autoridades tchecas vão ainda mais longe. Desprovidos de sua nacionalidade, muitos alemães agora são deportados. Há tantos refugiados que famílias inteiras são reunidas em acampamentos. Mas o êxodo não é sempre pacífico, como estas imagens podem sugerir. As autoridades tchecas acusam os alemães de todos os tipos de maldade. Quando em Usti, na Sudetenland, um depósito de munição explode, todos os dedos apontam imediatamente para os alemães. Uma caçada humana rapidamente começa. Mais de 100 pessoas perderam a vida. O linchamento de alemães se torna um evento comum. Não muito longe de Praga, um cineasta amador filma com sua câmera de 8 mm.
ele vê civis sendo forçados a ir para a lateral da estrada. Milhares de alemães são executados assim. Um estudante tcheco admite: ficamos de boca fechada como a Alemanha toda ficou. Mais de 2 milhões de tchecos de origem alemã foram expulsos para o deleite da imprensa. Adeus já vão tarde. Depois de 1000 anos, nossa terra expulsou os alemães pela primeira e última vez. Pela última vez, porque os alemães nunca mais voltarão. Os poloneses também estão se vingando dos seus antigos opressores. Suas minorias alemãs são todas postas para correr do país. Antigos campos que não faz muito tempo eram dedicados a varrer os judeus do mapa, agora são usados para aprisionar alemães. Muitos deles morrerão lá. Essa expulsão dos alemães também é obra dos soviéticos. São muito gananciosos na vitória e se servem de um pedaço da Polônia. Para remediar isso, a Polônia pega parte da Alemanha e expande uns bons 200 quilômetros para o oeste. O mapa da Europa está sendo redesenhado. De 1945 a 1947, as populações que falam alemão são expulsas da Europa Oriental. É uma das maiores inundações de refugiados da história da Europa. Pelo menos 12 milhões deles todos convergem para a Alemanha. Por uma revirada cruel do destino, os alemães banidos marcham pela mesma rota usada pelos judeus vítimas dos nazistas que continuavam fugindo de ataques violentos. Como um coronel britânico diz, tendemos a considerar a Alemanha ocupada como uma lixeira para papel, com uma capacidade ilimitada para o lixo indesejado do mundo. Mas as minorias alemãs não são as únicas vítimas da violência, que ainda marca o continente. A purificação étnica, o acerto de contas antigas, estão por toda parte. Como se a guerra tivesse feito desaparecer todos os códigos morais. Na Polônia, as milícias do nacionalismo estão dizimando as minorias ucranianas. Militantes ucranianos respondem, massacrando ou expulsando suas minorias polonesas. Na Iugoslávia, o Marechal Tito assassina os ustates croatas que colaboraram com Hitler em um reinado de terror. Na Grécia, uma guerra civil coloca os comunistas contra os monarquistas, um fratricídio que resulta em mais de 50 mil mortes. A Europa pós-guerra como um todo parece incapaz de dar um único passo em união para um futuro melhor, e a Europa Oriental ainda está banhada em sangue. Em 1947, os prisioneiros de guerra alemães continuam a ser explorados pelos países vencedores. E embora no Ocidente alguns finalmente serão aceitos pelos moradores,
No Oriente, eles ainda estão sendo detidos em condições pavorosas. Os russos, ao que parece, nunca esquecem. O clima extremo e a escassez de comida conspiram para dar um fim a qualquer um que sobreviveu à crueldade de seus carcereiros. Um terço deles, cerca de 1 milhão, desaparecem nos desertos desolados dos campos de trabalhos forçados. Os judeus que sobrevivem começam uma vida nova. Muitos deles se juntam para a viagem para a Palestina, atualmente sob controle britânico. Quando partem, é em barcos clandestinos. Em 1947, uma banheira velha, rebatizada de O Êxodo, transportava mais de 4.500 refugiados. Mas a Marinha Real se recusa a deixar os judeus entrarem em sua terra prometida. Em vez disso, são transferidos para navios-prisão. O que é pior? Os britânicos então os levam de volta para a Alemanha, onde se veem de volta aos campos de concentração. Há um protesto mundial. Uma vez que o escândalo perde força, a Assembleia Geral da ONU faz uma votação pela separação e para a criação de 2 estados, um judeu e outro árabe. Finalmente, os sobreviventes do Holocausto têm um destino. A Europa, entretanto, lava as mãos. O problema dos refugiados judeus é um caso encerrado. Para os Estados Unidos, junto com seus aliados franceses e britânicos, a Alemanha tem representado o maior perigo. Mas com a estalinização desenfreada da Europa Oriental, as coisas mudaram. Em março de 1947, um ano após o discurso da Cortina de Ferro de Churchill, Harry Truman faz um discurso para o Congresso que mudará a face da Europa pós-guerra. A expansão militar soviética tem que ser contida, ajudando aqueles que resistem ao seu aperto. Acredito que tem que ser a política dos Estados Unidos apoiar os povos livres que resistem à tentativa de subjugação pelas minorias armadas ou pelas pressões externas. A própria existência do Estado grego é hoje ameaçada pelas atividades terroristas de milhares de homens armados, liderados pelos comunistas. Temos que agir imediatamente e com bastante rapidez. Para evitar que a guerra civil na Grécia divida o país nas mãos dos comunistas, Washington concede ajuda militar a Atenas, junto com uma injeção de vários milhões de dólares. Mas Truman tem outra questão. O perigo principal, ele avisa, não está na ameaça militar soviética, uma vez que os russos não têm a bomba. Não, ela vem da pobreza. E em 1947, as pessoas estão exaustas. A economia ainda não está de pé. Na Itália, na França, milhões ainda estão precariamente abrigados e o pão ainda é racionado. Pão para os idosos, nossos 60%. Para animar a Europa e conter o comunismo, Washington cria um enorme projeto. O Plano Marshall. Seu objetivo é conceder crédito massivo à Europa para ajudar a sair do colapso. Matérias-primas e maquinário são despachados para o resgate do velho continente. Países Baixos, para a recuperação da Europa, fornecido pelos Estados Unidos. Stalin está bem ciente de que esse plano Marshall poderia enfraquecer seu controle sobre a Europa Oriental.
Ele proíbe que os países nas suas garras aceitem a oferta de Washington. Para impedir o Plano Marshall e refrear a influência americana na Europa, põe suas cartas na mesa. Ele ordena que os partidos comunistas no Ocidente entrem em ação. As massas estão esgotadas e não precisam de muito convencimento para baixar as ferramentas. E com as palavras de Stalin em seus ouvidos, eles agora aceleram o passo. Tanto na França quanto na Itália, os comunistas ficam atrás das greves que rapidamente se proliferam. Parece o início de uma guerra civil. O governo francês teme um golpe, e não sem motivo. Todo o caos e ruptura estão começando a se inflamar. Perto de Arras, o trem postal Paris-Tourcoing foi descarrilhado por criminosos desconhecidos e desparafusaram 25 metros de trilhos, 24 mortos, mais de 40 feridos. Um preço alto para um ataque atroz que deveria fazer todos os franceses decentes recuar com o horror. Em sua tentativa de conter a situação, o ministro do Interior socialista, Jules Bock, resolve endurecer. Ele convoca 80 mil reservistas e dá permissão para atirar. Numa questão de semanas, a ordem é restaurada à custa de algumas vidas. Mas os comunistas não conseguiram frustrar o Plano Marshall. Todos esses milhões do Tio Sam reiniciaram as economias do velho continente. Ajuda Estados Unidos e França. Os fazendeiros veem suas colheitas voltarem aos níveis do pré-guerra e logo até mesmo os superando. Os americanos apostam na restauração da economia alemã. Uma Alemanha forte será menos custosa de se manter. Será uma defesa contra o comunismo. A prosperidade voltou. O Plano Marshall é um presente dos céus e salva o continente do desastre. Ao mesmo tempo, o deixa aberto para os negócios americanos. Stalin tem seus próprios planos para deter o capitalismo em seu curso. O nome do jogo é Fusão e Aquisição, feito em Moscou. O soberano do Kremlin encorajou os comunistas a entrar no governo, mas agora ele quer que eles erradiquem os outros partidos com os quais estavam associados. É o nascimento do Estado de Partido Único. Na Romênia, os conservadores são expulsos, a administração é purificada, 1000 magistrados são removidos e as eleições são fraudadas. Os comunistas agora estão no poder. O jovem rei Miguel é forçado a abdicar. Na Hungria, o primeiro-ministro Ferenc Nagy enfrenta os comunistas. Em junho de 1947, seu filho é sequestrado. Ele renuncia, paga o resgate e se aposenta nos Estados Unidos. 3 meses depois, na Bulgária, o duro líder do Partido Comunista Stalinista, Georgy Dimitrov, chega ao poder. Seu rival, Nikolai Petkov, é imediatamente preso e condenado à morte. Ele é enforcado em setembro de 1947. Enquanto isso, na Polônia, Stanislaw Nikolaitch, líder do Partido do Povo polonês, se pronuncia contra o Partido Comunista. Em outubro, ele teme por sua vida. E ele e a esposa buscam refúgio na Inglaterra. Eu não queria ser apenas um cordeiro que seria morto. Principalmente porque o meu partido não poderia trabalhar mais. Demorou alguns meses para Stalin fazer o que queria. Agora, ele tem quase toda a Europa Oriental sob sua bandeira. A profecia de Churchill se cumpriu. A cortina de ferro desceu, cobrindo a Europa Oriental. Mas um país não cedeu, a Tchecoslováquia.
O presidente Edvard Beneš sempre tentou manter relações cordiais com a União Soviética. Defrontada com a oposição de Stalin ao Plano Marshall, uma delegação tcheca vai para o Kremlin para tentar fazê-lo mudar de ideia. Mas em vão. Na volta, o ministro do Estrangeiro, Ian Masaryk, diz: "Eu saí para Moscou como ministro de um Estado soberano. Estou voltando como um boneco do Stalin." Ministros democratas mostram a sua oposição à força opressora de Stalin ao renunciarem em fevereiro de 1948. Os comunistas não demoram a reagir. Eles agitam a população e dão armas às milícias dos trabalhadores. 200.000 pessoas vão às ruas. Uma greve geral é convocada. Para evitar uma guerra civil, o presidente Beneš não tem escolha, além de aceitar a formação de um governo de maioria comunista liderado por Klemen Gottwald, secretário-geral do Partido Comunista Tcheco. É um golpe de Estado. Hoje nós não somos mais órfãos. Somos membros de uma grande família eslávica. E a União Soviética é a cabeça. Uma força nunca vista neste mundo e que ninguém irá derrotar. A repressão logo se segue. Em março de 1948, Ian Masaryk, um dos pouquíssimos democratas que ficaram no poder, é encontrado morto sob as janelas de seu ministério. Será que foi suicídio em protesto ao golpe comunista? Ou foi assassinato? A própria democracia foi assassinada. Os comunistas agora mandam em tudo. O presidente Beneš morre alguns meses depois. Gottwald é eleito presidente da República. A Tchecoslováquia também desaparece atrás da cortina de ferro. O homem que mais amamos, Stalin. Por todo o mundo, esses sequestros violentos do poder deixaram as pessoas preocupadas. O Partido Comunista Francês e o seu líder Maurice Thorez não compartilham nem um pouco disso. Longa vida, Stalin, o homem da paz. Com todo o nosso coração, proclamamos nosso amor ardente por Stalin e lhe asseguramos nossa confiança resoluta. Vida longa ao nosso querido e grande Stalin! E viva o comunismo! O golpe de Praga, no entanto, não ficou sem consequências. Com os soviéticos tão gananciosos, uma coisa agora é clara. Não é mais possível co-administrar a Alemanha com a União Soviética. Combinando suas zonas de ocupação, o Ocidente considera a criação de uma Alemanha Ocidental independente, sob a proteção de Washington. Em 1948, ela tira a antiga moeda de circulação e instala o marco alemão. Os soviéticos se recusam a reconhecer a nova moeda e imediatamente contra-atacam. Em junho de 1948, começam a cortar todas as rotas de suprimentos para Berlim Ocidental. Nenhum trem, nenhum carro pode passar. Stalin quer a cidade inteira para ele mesmo. Sem eletricidade, todas as fábricas fecham. A cidade agora está bloqueada do resto do mundo. Mais de 2 milhões de berlinenses carecem de suprimentos, senão morrerão de fome.
Só há uma maneira de fazer os suprimentos irem até Berlim Ocidental e evitar que caiam nas mãos dos soviéticos. Siga-me. Os Estados Unidos e seus aliados organizam um gigantesco transporte aéreo. Centenas de aviões lançam alimentos, equipamentos e matéria-prima: trigo, carvão, gasolina, remédios. Milhares de toneladas por dia passam bem debaixo dos narizes dos soviéticos. Pela primeira vez, o Ocidente está abertamente confrontando o Oriente. Muitos observadores veem essa crise como o prelúdio para uma terceira guerra mundial. Os aviões deslizam tão baixo sobre os edifícios que acontecem acidentes terríveis. O Ocidente não vai deixar Berlim para os comunistas. Este ato de solidariedade é rapidamente aproveitado pela mídia americana. Toda Hollywood vai direto para Berlim. Bob Hope faz palhaçadas. O famoso compositor Irving Berlin vem dar seu apoio aos pilotos do mundo livre. Operation Vittles, we'll soon be on our way, with coal and wheat and hay, and everything's okay. Operation Vittles, as in the sky we go, we won't forget to blow a kiss to Uncle Joe. Há apenas 3 anos, bombardeiros aliados estavam acabando com Berlim. Hoje estão alimentando-a. As pessoas se alinham nas pistas e berram para os pilotos: não nos abandonem. Se perdemos nossa liberdade, nunca mais a recuperaremos. As tripulações lançam pequenos paraquedas cheios de barras de chocolate, ganhando assim o apelido de bombardeiros de doces. As crianças berlinenses ficam fora de si de felicidade. Também quero. Os pilotos americanos estão abastecendo a cidade não apenas com comida, mas também com esperança. O aeródromo Heyman teve uma semana mais cheia do que o de costume, com todos os novos esquadrões designados para o transporte aéreo. Eis alguns jovens pilotos corajosos planejando a missão de hoje. Você vai decolar com esse tempo? Claro, o povo de Berlim precisa de mim. O bloqueio se arrasta por 11 longos meses. Durante esse tempo, 278 mil voos aliados abastecem a cidade com o necessário para sobreviver. Até fusquinhas fazem felizes aterrissagens. Nos céus, a batalha continua, mas as coisas estão esquentando em terra também. Em 6 de setembro de 1948, os comunistas tentam tomar todos os prédios oficiais. 3 dias depois, um protesto em massa de 300 mil pessoas se reúne em frente ao Estádio Olímpico. O prefeito Ernest Reuter diz em voz alta o que todos os berlinenses pensam em seu coração. Povo do mundo! Povo da América! Da Grã-Bretanha, da França, da Itália! Olhem para essa cidade agora e admitam que não podem abandoná-la, nem o seu povo podem abandoná-los. Vocês não podem abandoná-los. Vocês têm que cumprir seu dever de cidadania mundial.
Os que protestam derrubam a bandeira vermelha que está ondulando no portão de Brandemburgo. Confrontos violentos irrompem com a polícia da Alemanha Oriental. Mas os berlinenses ocidentais permanecem firmes. Sua cidade se torna um bastião de liberdade do lado direito da cortina. Os alemães não são mais vistos como os antigos nazistas, mas como vítimas em potencial do totalitarismo stalinista. A ordem de não confraternizar de 1948 há muito se foi. A Alemanha se tornou um dos aliados. Os ocupantes do passado são os libertadores de hoje. Que ótimo. Gostei muito disso. Muito obrigado. O transporte aéreo selou a amizade entre os vencedores e os derrotados. Stalin cometeu um grande erro. Longe de se livrar dos americanos, ele empurrou a zona ocidental direto para os braços do tio Sam. O bloqueio leva o Ocidente a entrar em uma aliança defensiva. Desta vez, não contra a Alemanha, mas contra a União Soviética. Em 4 de abril de 1949, 12 países se tornam Estados-membros da OTAN. Uma parte da Europa Ocidental se coloca sob a proteção dos Estados Unidos. O bloqueio é suspenso. Meia-noite. As barreiras são erguidas. O bloqueio acabou. O trânsito agora recomeça nesta rua fechada por 10 meses. Stalin suspende o bloqueio em 12 de maio de 1949. Tanto pessoas como bens agora têm passagem livre entrando e saindo da cidade. Nas ruas, todos estão vibrando. Ainda estamos vivos, gritam eles. É uma vitória para o bloco ocidental e um grande alívio para o povo de Berlim. Alguns dias depois, uma Alemanha Ocidental democrática nasce no território das 3 zonas ocidentais, a República Federal da Alemanha. Sobrevivemos a tudo. Mas o ogro do Kremlin ainda não acabou. Em setembro de 1949, o primeiro teste nuclear soviético acontece. A União Soviética agora tem sua própria bomba atômica. Um mês depois, em outubro, nasce a RDA, a República Democrática da Alemanha. Uma Alemanha comunista do lado soviético da cortina, com suas próprias instituições e sua própria polícia política, que revive lembranças desagradáveis. Os nazistas deram lugar ao perigo vermelho. Em 1945, um continente emergiu de uma guerra cheio de esperança. 4 anos depois, uma nova era está começando, na qual a paz e prosperidade têm que conviver com o medo de um apocalipse nuclear. É 1949, o ano em que o mundo é dividido em 2. E a trégua dos anos pós-guerra terá durado pouco tempo.